Ouvir a Justiça está de volta, discutindo hoje as repercussões da nova lei eleitoral brasileira, aprovada recentemente. Nossos convidados são o Procurador Regional Eleitoral, José Jairo Gomes, e o juiz Maurício Torres Soares, membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral em Minas Gerais. Além de criar um ambiente favorável à circulação de ideias e opiniões divergentes, a internet, segundo alguns parlamentares, também pode favorecer o diálogo entre a política e a juventude. Vamos ver. Acho que a internet é hoje um instrumento de comunicação moderna, um dos instrumentos mais democráticos. A internet, o produtor da comunicação na internet não tem dono. Você não tem um dono que produz a comunicação. Qualquer pessoa pode produzir a mensagem e qualquer pessoa pode ter acesso a essa mensagem. Então, isso cria um instrumento de comunicação muito mais democrático, né? Um instrumento de comunicação moderno e que, inclusive, tem uma grande simpatia do público jovem, né? A juventude relaciona-se muito bem com a internet. E é justamente essa parcela da população brasileira que hoje tem um grau de desconfiança com a política, né, interessante. Então, a internet vai servir também para aproximar a juventude do processo político, das eleições, do debate político, do debate de ideias, de propostas. Doutor Zé Jairo, aquela pesquisa da Vox Pop que nós citamos aqui, confirma isso que o deputado Carlinhos Moura está dizendo, que, enfim, a juventude é muito mais sensível, né, à internet do que o eleitorado mais velho, né? Agora, por outro lado, essa questão, também é fato que ela é mais democrático, mas a questão do peso econômico, você acha que ele é neutro em relação à internet ou ele tem uma influência grande também nisso aí? Não, primeiro que é preciso dizer que existe um descompasso na comunicação política. Uhum. Vejam, o político tradicional, ele tem os instrumentos, os meios tradicionais de comunicação com o eleitorado dele. Só que a nova geração visa ou foca outros instrumentos. Uhum. A nova geração, ela é plugada, né, como diz, ela acompanha tudo pela internet. Uhum. Discute-se até mesmo a substituição do livro pelo livro eletrônico. Isso. Agora, não se pode negar o seguinte, não se pode tratar esse assunto com romantismo, né? Se a internet é um meio democrático, se ela é um instrumento de acesso livre, vamos dizer assim, entre aspas, porque sempre há um custo, mas um custo geralmente baixo, a produção de determinados tipos de comunicação, ou mesmo de vídeos, isso custa muito. Não é fácil. Novamente, voltando ao exemplo dos Estados Unidos, do Barack Obama, houve um custo muito grande na produção daqueles vídeos e mesmo na formatação e inserção daquilo na rede. Uhum. Né? Então, acredito que haverá sim uma democratização no sentido de envio de e-mails, no sentido de participação em comunidades sociais, né, como Orkut, YouTube, essas coisas. Twitter e tal. Mas eu acho que, por outro lado, se quiser sofisticar um pouco mais, e eu até lembraria aqui, como já foi lembrado, aquele vídeo do Tom Cavalcante. Uhum. Né? Ou seja... Nas últimas eleições municipais em Belo Horizonte. Exato, nas últimas eleições municipais em Belo Horizonte. Ou seja, eu imagino que a produção de uma comunicação como aquela não é de baixo custo. Não é de baixo custo. Não é de baixo custo. Ou seja, a questão econômica, o peso econômico continua sendo um fator determinante. Continua sendo um fator determinante porque aqueles que detiverem um poder econômico mais acentuado, eles terão condição de usar um instrumental maior e de produzir peças, vamos dizer assim, mais interessantes aos olhos da população. Doutor Maurício, essa questão do poderio econômico e da prestação de contas, parece que é um outro ponto que sofreu algumas mudanças nessa nova lei eleitoral. Essas mudanças vieram na avaliação do senhor no sentido de facilitar a fiscalização e a punição, ou ao contrário, vieram para resguardar um pouco mais os candidatos? Proteger um pouco mais os candidatos? Eu acredito que tenha vindo para resguardar um pouco mais os candidatos. A meu ver, dificultou um pouco a responsabilização do candidato que teve conta rejeitada, né? Por outro lado, eu acho também que
que sempre que essa alteração vem, é para beneficiar ou para impedir que a justiça tome as providências ou faça as punições de forma mais completa, ela é, de certa forma, um retrocesso. Uhum. O senhor entende que a justiça eleitoral nossa, de uma maneira geral, do ponto de vista de pessoal e de aparato tecnológico, estará pronta para, nas eleições de 2010, fazer esse acompanhamento, como com essas novas mídias? Sem dúvida de que até as próximas eleições serão implementadas novos equipamentos, serão trazidos lá para o eleitoral, né? Equipamentos de informática principalmente. Mas eu acho que sim, até lá estaremos preparados lá para enfrentar esses problemas aí no dia a dia que serão trazidos para nós nas próximas eleições. Doutor Zé Jairo, nessa questão da prestação de contas das candidaturas, principalmente na prestação de contas, o senhor também tem esse entendimento que a lei trouxe um retrocesso? Eu acredito que sim. O doutor Maurício está coberto de razão no meu ponto de vista. Primeiro porque houve uma flexibilização na questão da quitação eleitoral. Havia uma regra, até então vigente, de que a rejeição de contas, a desaprovação de contas, não ensejava a quitação eleitoral para o candidato a candidato. Porque para registrar a candidatura é preciso ter a certidão de quitação eleitoral. E a desaprovação das contas implicava a negativa dessa certidão. Ou seja, um candidato não poderia se registrar se não tivesse as contas anteriores quitadas. Se não tivesse quite, ou seja, se as contas dele foram desaprovadas, ele não está quite durante aquele período do mandato para o qual concorreu. E a nova lei? A nova lei mudou isso. A nova lei, para a nova lei, basta que as contas sejam apresentadas. Então vamos imaginar aqui que um candidato apresente umas contas e coloque lá um poema do Camões, em vez de colocar os dados reais das contas dele, ou uma receita de bolo. O fato dele apresentar as contas já lhe dá a quitação. Evidentemente, ninguém pode considerar independentemente da análise, de qualquer análise. Independentemente da análise. Se ele apresentar as contas, é o que está. Se levar em conta a literalidade do parágrafo 7º do artigo 11, que foi introduzido na Lei 9.504, é isso que está dito. Perfeito. Ou seja, basta que se apresente as contas, e isso é um retrocesso. Mas há outros retrocessos. Eu vou pedir que o senhor detalhe os outros retrocessos no próximo bloco. Pois não. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.